missionária, né? Ali também foi ela que me fez o convite. Aleluia, primeiramente Deus, né, irmão? Porque quando uma pessoa, um servo convida a gente para estar na casa do Senhor, o convite já está vindo do céu. Amém. Já está vindo de Deus primeiramente e toca na pessoa para que possa, né? Aleluia, nos convidar. Eu estava ontem à noite e depois, sem querer, eu quando bati o dedo no telefone, saiu bem, né, no zap dela e no número dela, e ela me atendeu, nós conversamos, e aí tudo bem, eu falei com ela onde era a tarde da bênção dela, ela falou, aí eu digo, mas eu não sei ir, ela me explicou direitinho aonde nós podíamos se encontrar, e hoje eu estou aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí hoje, ela, já hoje, irmão, não foi ontem não, já foi hoje, que ela me convidou para trazer essa mensagem. Eu falei, meu Deus, já em cima da hora, já estava em cima da hora de vir. Eu falei, meu Deus, eu estou precisando tanto de oração e ter que pregar Jesus. Aí, irmãos, o Senhor me falou na hora, assim, louvado seja Deus, tu lembra da passagem de Jó? Jó estava só o bagaço, Jó estava só o caco, louvado seja Deus. Jó estava na cinza, mas o que Deus fez? Enviou os amigos dele, em vez de orar por Jó, Jó que teve de orar pelos seus amigos. Louvado seja Deus. E do mesmo jeito, você tem que ir. Eu falei, obrigado Jesus, já sei qual é a palavra, já entendi. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos amados, abre as suas Bíblias em Jó primeiro. Vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa noite através dessa palavra. Vou dizer que os louvores é lindo, os louvores são bonitos, a palavra quando é os outros que estão pregando. Louvado seja Deus, é muito gostoso a gente receber. Louvado seja Deus, mas é quando é pra gente, a gente vai só olhando pro relógio, meu Deus, está dando na hora. Meu Deus, está dando na hora, a gente fica um pouquinho perturbada, mas eu quero dizer que o nosso Deus que está no céu, que está na terra, que está conosco, que nos chamou, é porque Ele tem um compromisso comigo e com você para falar do amor dele. Às vezes nós não sabemos pregar como os pregadores de nome aí, né, irmãos? Louvado seja Deus, eu digo, eu não sei, mas eu sei falar que Jesus nos chama, nos tira de lá do poço da lama, do fundo do poço. Louvado seja Deus, traz para a presença dele, dá um banho de água, aleluia, glória a Deus, ungida. Louvado seja Deus, capacita, aleluia, glória a Deus, e traz para a sua santa presença, e salva, e cura, e liberta, e prepara, e leva para a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Já vi tantas palavras bonitas, tantos louvores bonitos nessa noite, aleluia. Mas se Deus não usar a minha boca em revelação, a primeira revelação está na palavra do Senhor. Amém, amém, igreja? Amém. Vamos ler para nós ganharmos os tempos. E diz assim a palavra do Senhor. Jó primeiro, amém? Que diz assim, Jó, um homem entregue. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E é necessário lhe 7 filhos. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos e seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todo
todos os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nessa noite o irmão já orou, louvado seja Deus, aleluia. E nós vamos entrar na palavra do Senhor, pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmão, eu sou baiano, às vezes eu tropeço na palavra, às vezes eu falo a palavra meia, né, mas que os irmãos venham entender, amém? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor nessa noite, irmãos, está falando sobre um homem que era temente a Deus. Um homem, aleluia, que temia a Deus, aleluia. Um homem, aleluia, que ele sabia desviar de todo o mal que vinha contra a vida dele. Muitas vezes, irmão, nós lutamos para nós desviar do mal, para nós desviar daquilo que vem contra as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas vezes por uma mínima fraqueza, por uma mínima bobeira nós damos, o inimigo ainda luta para querer nos dar uma rasteira. Mas nós sabemos, meus irmãos, que aquele que nós aceitamos, aquele que um dia Deus olhou para nós do alto céu, nos fez um convite, aleluia, de vindes a mim todos que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Louvado seja Deus, aleluia. Esse que nos chamou, aleluia, e nós aceitamos este convite, levantamos as nossas mãos e aceitamos a Ele como nosso Salvador, aleluia. Então esse irmão é o que nos protege do mal, é esse que está conosco todos os momentos da nossa vida. É Ele, aleluia, que olha para mim, olha para você e fala: Satanás, tu não toca, porque esse aqui é meu, essa aqui é minha, eu comprei com preço de sangue. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, nós sabemos que o inimigo está lá fora, rugindo como leão, procurando quem ele pode tragar. Mas uma coisa eu te digo, louvado seja Deus, nós sabemos também, irmãos, que o nosso adversário, ele luta, aleluia, mas o Deus que está conosco, o Deus que nos ama, o Deus, aleluia, que está na nossa vida, sempre dá um chega nele. Ele tem que correr diante do nosso Pai, porque o Pai não vai deixar o seu filho perecer nas mãos do adversário. Para isso nós temos um Pai poderoso, para isso nós temos um Pai que está do céu olhando para nós, com seu olhar de misericórdia, com seu olhar de compaixão, com seu olhar de socorro, aleluia. Louvado seja Deus. E quando, meus irmãos, Deus fez esse convite, Ele não fez esse convite só para mim, só para os servos que já é servo dele, não. Ele fez para o mundo em geral. Ele fez para o mundo que Ele criou. Aleluia! O mundo com tudo que neste mundo há, Ele criou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, nós sabemos que nós temos que estar atento a cada detalhe deste mundo, a cada coisa, meus irmãos, porque o inimigo, ele está, rugindo, como já foi falado aqui, rugindo como um leão, aleluia. Mas para nós, meus irmãos, é necessário que nós viemos acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, é um Deus que tudo pode fazer pela nossa vida, é um Deus que tem tido compaixão de nós por aonde nós andarmos. Aleluia! Às vezes você está à beira do perigo, louvado seja Deus. Você não está percebendo que você está à beira de um perigo. Você não está percebendo que você está ali na beira de um perigo ali que pode te prejudicar.
mas o nosso Deus é mais rápido do que nós. Quando nós pensamos que não, Ele vem e arrasta nós de perto daquele perigo. Louvado seja Deus e nos dá o livramento. Amém. Então, vou chegar a voltar a palavra do Senhor aqui em Jó. Então, o Senhor, aleluia, estava, aleluia, observando Jó. E um dia, Deus, aleluia, foi apresentar os seus povos. E quando ele viu, chega Satanás. Aleluia. Satanás estava rodeando a terra. É como eu disse, está procurando quem ele possa tragar. E ele foi quem observar. Ele foi já observar a Jó. Um homem que temia a Deus. Um homem que era obediente a Deus. Um homem que era fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor perguntou a ele: Satanás, da onde tu está vindo? Da onde vens tu? E ele disse: estava aí na terra, passeando e andando por ela. E o Senhor perguntou: viste meu servo Jó? E ele respondeu: vi. Mas tu não vai fazer nada com Jó não, né? Vi Jó. Jó, aleluia, é obediente a ti. O Senhor, porque Jó é o homem muito obediente a mim. Louvado seja Deus. O que ele respondeu para Deus, irmão, Satanás é tão atrevido. É tão atrevido, louvado seja Deus, que ele pode ver que a mão de Deus é pesada, porque foi do céu que ele caiu. Foi do céu que o Senhor Jesus jogou ele. Louvado seja Deus, o nosso Deus, aleluia. Ele queria ser maior do que Deus e o nosso Deus jogou ele no alto gasto. Aleluia. Aí ele disse: tem razão dele ser temente a ti, porque tu dás tudo para ele. Tudo que ele precisa, o Senhor coloca na mão dele. Louvado seja Deus. Por isso que ele te ama, por isso que ele é contrito a ti, por isso que ele, aleluia, faz tudo temendo a tu. Louvado seja Deus. E o Senhor respondeu para ele: toca. Se tu querer tocar nele, tu toca. Mas sabes tu que ele nunca vai me deixar porque tu tocou nele. Aí Satanás foi, né, irmão, como todo mundo sabe, tocou em Jó. Deixou Jó no pó. Jó teve uma lepra muito grande. E a Bíblia diz que Jó, aleluia, os filhos de Jó, era desobediente. Louvado seja Deus. Fazia as festas, bebia, bebedeiras. Louvado seja Deus. E o pobrezinho do Jó está pagando preço. O pobrezinho do Jó, aleluia, pagava preço por esses desobedientes. Louvado seja Deus, irmão, e isso acontece até hoje. Nós somos servos do Senhor e nós pagamos preço grande por muita gente neste mundo. Louvado seja Deus, principalmente pelos nossos familiares, aleluia, que não obedece à palavra de Deus, não obedece ao nosso Deus, mas nós estamos de joelho, dobrado, pedindo. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor disse que mãe de joelho, os filhos de pé. Louvado seja Deus. Irmão, e hoje nós sabemos, irmão, que os dias estão mal. E nós sabemos também, meus irmãos amados, que o inimigo, ele não está lutando tanto com o povo que está lá fora, não. Ele não está lutando tanto com aqueles que estão dentro de um bar, tomando todas, aleluia, dançando aquele forrozinho até no meio da rua. O diabo não está preocupado com esses, não, igreja. O diabo está preocupado comigo e com você, com todos nós que estamos na presença do Senhor, dando glórias a Deus todo dia, louvando a Deus todo dia, de joelho no chão, buscando a presença de Deus todo dia. É esses que o diabo
diabo está preocupado. Sabe por quê, igreja? Porque com nós, para ele chegar até a nós, ele vai ter, aleluia, que se esforçar muito. E com aqueles que estão lá fora, irmão, a hora que ele precisa, ele não preocupa, ele não tem trabalho. Basta ele estalar o dedo e já está na mão dele, e ele já está ceifando a vida. Quantos que estão dentro de um bar, você liga a televisão, aleluia, que eu não estou nem vendo televisão, porque a gente só vê desgraça na televisão, a gente só vê coisa ruim. Louvado seja Deus que você fica temido com aquilo dá uma dor no coração da gente, aleluia, de estar vendo umas certas coisas, mas tem hora que quem tem gente ainda dentro de casa, liga lá, ali aquela televisão, você está sentado ali, você às vezes passa os olhos porque não tem jeito e vê aquelas coisas. Aquela pessoa tem hora que está no bar ali com aquela maior alegria, maior satisfação, quando você vê, entra aquela barreira ali, pronto, cai 2, 3, 4, irmão. É isso que eu falo, o inimigo, ele não está preocupado com os que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora, ele diz, o que está lá fora já és dele, já és do inimigo, irmão. Aquele que se encontra lá fora nessas badernas já é do diabo. O diabo não preocupa mais não, porque ele sabe que qualquer momento que ele quiser, ele pega. Louvado seja Deus. A preocupação dele é com nós. Mas nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Nós temos que estar firmes, aleluia, falando com Deus todo dia. Deus, cuida de mim, Senhor. Senhor, eu sei que eu sou fraca, eu sei que eu sou pequena, o Senhor é tão grande. Eu sou fraca, mas o Senhor é tão forte. Eu sou pequenininha, o Senhor é tão grande na minha vida, Pai. Louvado seja Deus. Então cuida de mim, seja comigo, meu Pai. Louvado seja Deus, me dá força para vencer. E quando nós pedimos, irmão, a cada dia, que nós dobramos nosso joelho para falar com Deus, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto, aleluia, para falar conosco. Filho, não te preocupa, porque eu estou contigo. Filho, eu estou contigo, filha. Tenha misericórdia, eu estou tendo misericórdia de tu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aí a palavra do Senhor diz que Jó, coitado, sofreu, né? Teve uma lepra tão grande, se coçava com um caco de teia, porque de unha não dava mais para ele se coçar. Louvado seja Deus, ficou na sarjeta, ficou na cinza, no pó. Louvado seja o nome do Senhor, que até a própria mulher dele rejeitou. Enquanto seus amigos, seus familiares, todos rejeitaram a Jó, porque não tinha quem pudesse ficar perto de Jó, com a catinga da lepra que ele estava, aleluia, e até a sua mulher, aleluia, que podia estar ao lado dele, lhe consolando, lhe alegrando, lhe dando uma palavra de conforto. O que ela disse? Olha, Jó, eu já não aguento mais isso, louvado seja Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Oh, irmãos amados, Jó naquele sofrimento, mas a Bíblia diz que Jó nunca pecou contra Deus. A Bíblia diz que Jó só olhou para ela e falou: como tu fala, mulher, como uma louca. Você vê que chamar uma pessoa de louco, né, é grande pecado. Mas Jó falou e não pecou. Ele não pecou por isso, igreja. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque o nosso adversário, ele não brinca de ser capeta, ele não brinca de ser Satanás, ele é Satanás por completo. Louvado seja Deus. E quando ele quer usar alguém, ele entra e usa, aleluia,
E só Deus para nos dar a vitória, só Deus para nos dar força, só Deus, aleluia, para cuidar de nós a cada dia, irmão, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é amoroso, aleluia. Se Ele nos chamou, se Ele nos capacitou, se Ele, aleluia, tocou em nós para nessa tarde, está aqui todo mundo, aleluia, aqui na presença dEle, ouvindo falar que Ele salva, aleluia. Não endureçais o coração, aceita Ele enquanto é tempo. Ele está voltando, aleluia. Jesus está voltando, Jesus está às portas, aleluia. E você que ainda não aceitou Jesus, naquele grande dia Ele vai falar: olha, você já ouviu falar de mim, você já ouviu falar da minha salvação, você não deu ouvido, louvado seja Deus. Não tem desculpa, igreja, não tem desculpa para quem ainda não aceitou Jesus. Naquele grande dia não vai ter desculpa, porque a palavra do Senhor diz que naquele grande dia, aleluia, todos, não é só o meu joelho, não é só o seu joelho, não é só o joelho dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, não, é todos os joelhos, seja crente, seja católico, seja muçulmano, seja o que for, igreja, vai ter que se dobrar diante do nosso Deus. Aleluia. Já foi morto, está debaixo da terra. Vai ter que ressuscitar para dobrar o joelho diante de Deus. Louvado seja Deus, não tem vivo e nem morto. Todos naquele grande dia vai passar por isso. Vai ter que se humilhar diante de Deus. Porque hoje não quer se humilhar, naquele grande dia vai ser humilhado. Porque aqueles, aleluia, que chegar até Deus, dobrar os seus joelhos, Senhor Jesus olhar e falar: esse eu comprei com preço de sangue, este já é meu, louvado seja Deus, aleluia. Esse vem para o gozo do meu Pai, vai ficar do lado do Pai. E aquele irmão que ele olhar, ele não vai nem ter conversa, só vai pegar assim e dizer assim: ó, eis, vai para o fogo eterno, porque eu não vos te conheço, não te conheço, aleluia. E aqueles que é chamado de Deus, Deus vai conhecer naquele dia. Ele vai te chamar pelo teu nome. Vai te chamar, aleluia, pelo cada qual o seu nome. Nós vamos ter o nosso nome, louvado seja Deus, dado pelo nosso Deus. E nós estamos felizes. Hoje nós só de estar na presença de Deus, agradecendo Ele por mais um dia, que nós deitamos, dormimos, acordamos, e esta hora a noite já está chegando de novo, e nós estamos de pé na presença dEle. Devemos agradecer a Ele, irmão, de todo o nosso coração. Devemos agradecer a Ele com todo o nosso entendimento e falar: Jesus, obrigado. Jesus, muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus é Pai, o nosso Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou sem hora aqui, eu estou vendo aquele relógio, parece que ele não anda. Louvado seja Deus. Parece que ele não está andando, não é minhas vistas. Pois é, eu estou sem hora aqui, hein? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que tudo é com decência e ordem, né? E eu gosto de ir na ordenança de Deus, amém? Além de estar de lá rindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não sei até que hora, né? Que é aqui. Louvado seja Deus. Pois, irmão, por isso, meus irmãos, que nós devemos abraçar o nosso Deus. Não rejeitar esta oportunidade. Não rejeitar, irmão, a oportunidade que o Senhor está nos dando para estar na casa dele, louvando, glorificando e exaltando o santo nome dele. Sabe por quê, igreja? Porque tem lugar aí, irmão,
que os homens estão indo lá, os servos de Deus, para levar a palavra, e estão com as bocas, aleluia, costurada, 2 pontos na boca, irmãos. Louvado seja Deus. Do lado da China, desses lugares, não pode pregar a palavra de Deus. Então, no Brasil, aqui, irmão, vai haver tempo que muitos vão correr procurando uma igrejinha dessa aqui, ó, para falar do amor de Jesus ou para ouvir uma palavra, e já é tarde demais. Você não vai encontrar cego, nem cega, nem uma criança. Hoje Deus está usando as pequenas crianças para falar do amor de Jesus Cristo. E vai vir um tempo que nem as crianças, ninguém vai poder falar do amor de Deus. Aleluia. Né, irmão? Outro vídeo eu vi. Tem vídeo que é negócio de montagem, mentira. Mas tem vídeo, irmão, que é verdade. Aquele tanto de gente, tudo deitado de bruço para ser morto por causa da palavra de Deus. Agora eu te digo, esses irmãos vão ser mortos por causa do amor de Jesus Cristo, por não negar a Jesus. Vocês acham que ele vai para o céu ou não vai? Se eles não negaram a palavra de Deus, se eles não negaram a Jesus Cristo diante daqueles malfeitores, aleluia, eles vão para a glória. Louvado seja Deus, porque Deus, aleluia, Ele tem amor por aqueles que velam pelo nome dEle. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza, igreja, eu tenho certeza, aleluia, que aqueles servos que morrem pelo amor de Jesus Cristo, eles vão para a glória, eles vão ser aceitos por Jesus. Louvado seja Deus. Agora, se for aquele irmãozinho fraco, aquele irmãozinho, irmão, que diz, ah, não, igual, né, a gente vê, ah, eu não sirvo a Deus, não conheço esse Deus, faz que nem Pedro, né, irmão, que negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus já sabia que ele ia negar ele. Louvado seja Deus. Mas depois ele teve grande arrependimento. Louvado seja Deus, e foi ser grande discípulo de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós estamos alegres, tá? Eu sinto alegre na presença do Senhor. E agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido nessa noite para estar falando do amor dele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, muito obrigado, viu? Todos vocês que estão aqui. E diz que sábado tem mais, né? Se eu não tiver outro chamado, sábado eu vou estar aqui, tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ouvir os irmãos para a honra e glória. Eu não venho para nada, não. Eu venho para ouvir os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Por isso eu sinto alegre. Muito obrigado, meu Deus, por ter me convidado nessa noite, nessa tarde abençoada, essa tarde maravilhosa para mim, para você, para todos que estão aqui. E não deixa, irmãos, não deixa o que você pode fazer hoje, não deixa para amanhã. Você que não aceitou Jesus, você que ainda, aleluia, não levantou sua mão, não abriu seu coração para receber Jesus na sua vida, levante as suas mãos, aceita Jesus enquanto é tempo, irmão. A igreja está aberta, louvado seja Deus. O mundo está aí aberto também, irmão. Jesus está voltando. E qual é o dia que ele te perguntar, aleluia, louco, o que tu tens para mim? Louvado seja Deus. Nós vamos responder, Senhor, eu tenho a minha alma necessária. E você vai responder o quê? Lavassurié, Galabalai, decanta Lavassuricobamanai. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outra coisa que às vezes nós estamos dando glória, glorificando a Deus, mas louvado seja Deus, irmão. Às vezes está com 2 pensamentos. Às vezes tem crente que está na igreja, está louvando a Deus, diz que está na presença do Senhor, mas ainda está fumando um cigarrinho, ainda está mascando um fumo,
está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, irmão. E Deus está de olho, alabaixo e andarabaxé. Cuidado, igreja, cuidado, irmão. Cuidado, varão, cuidado, varão. Se Jesus está voltando, vamos ser sinceros na presença dele. Aleluia, Jesus. Não faz isso. Já vi falar no crente que vai lá e toma um vinhozinho porque, né, não é pecado. A Bíblia diz que não tem pecadinho nem pecadão para o nosso Deus. Alabaçuda. E se você, irmão, o que um fumo na boca resolve? Nada. Né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, tem cuidado. Se você quer ser servo, seja servo. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Tem que rejeitar um e abraçar outro. É isso que o nosso Deus faz. Que Deus possa estar abençoando cada um nessa noite. Que Deus possa estar abençoando essa igreja para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Rogo pelas orações dos irmãos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Anésia. Louvado seja Deus. Só a irmã Leide que me conhece. Eu falo, essa aí eu nem falo mais dela. Louvado seja Deus. E assim, irmão, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Passando o microfone para quem é de direito. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, estava pedindo a senhora Rosângela para, se ela sabe mexer ali, a irmã que mexe ela não veio, ela está controlando, né, o som para a gente, a imagem em nome de Jesus. Quer dizer para os irmãos que tem irmãos, irmão, nossa irmã Tião, que levantou um susto no Adão, que teve irmão, foi no Pará? Foi lá no Portugal. Portugal, assistindo o culto daqui, né, ficou feliz de ver os irmãos, parentes vindo de longe, né, viu o trabalho.